Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 30 de setembro de 2024. Eu gostaria de compartilhar algumas visões, ou ao menos uma visão, né, que eu tenho tido desde 2019. Eu gostaria muito de atenção de vocês, que vocês prestassem bem atenção no que eu vou dizer aqui a respeito do que eu recebi. Deus fala com os filhos dele e nada acontece antes de ele avisar os seus servos. Então, pessoal, isso é a respeito da manifestação dos filhos de Deus, né, nos últimos dias, né? Deus, ele declaradamente nas escrituras, ele diz, né, que a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, se para pensar aí que os filhos de Deus, eles estão por aí. Cada um deles sabe exatamente o que cada um é. Cada um de si, né? O que tem de Deus dentro de si. E o que cada um pode doar ao mundo, ou à sua cidade, ou ao seu estado, e para o reino de Deus, né? Então, prestamos muita atenção nisso, porque os filhos de Deus, eles estão aguardando o momento certo de se manifestar. E a natureza aguarda isso também pela lógica, né? Antes de todas as coisas acontecerem ou começarem a acontecer, né? Um evento aí grande, como as escrituras já mencionou, os cavaleiros, né? A guerra, a fome, a peste, a morte. Realmente os filhos de Deus se manifestam. A natureza aguarda isso, está aguardando isso, para você entender. Eu chamo isso de último avivamento. Então, pessoal, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu tenho para dizer. Em 2019 eu tive uma visita na casa da minha mãe, né, de alguns familiares aqui na cidade de Mafra, Santa Catarina, onde eu sou nascido. Então, se não me falha a memória, não guardei bem esse dia, mas foi logo um dia após o Natal, né, que eu tenho uns vídeos aqui que eu li a data no dia seguinte, era dia 26 de dezembro de 2019. E eu lembro que estava na casa de uma tia minha, uma tia muito querida, um sítio onde ela morava, e eu relembrei essas fotos do dia 26 de dezembro de 2019, e eu já tinha tido essa visão. Foi bem nesse dia, eu saí contando com alguns familiares que a gente foi fazer essa visita a ela, e dentro do carro tinha minha irmã e outras pessoas. Então eu compartilhei com eles essa visão, fiquei muito assustado porque eu não entendi nada daquilo, e eu vou simplificar ela, porque senão eu fico aqui 2 dias falando. Eu não conseguia dormir naquela noite, dia 25 para o dia 26. Tinha se passado o Natal, não consegui dormir. Não consegui. De hora em hora eu sabia. 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã. Até que enfim meu padrasto levantou, ele tinha que trabalhar no outro dia. E eu sabia que era 7 horas da manhã. Bateu a porta. Que ele bateu a porta, eu saí do meu corpo e eu vou para fora de casa, exatamente para fora da casa da minha mãe. E a primeira coisa que eu observo é o sol. É o sol, eu olhei o sol radiante. Quando ele começa, você consegue olhar para ele todo. Eu olhei para o sol e digo, qual o motivo de eu estar olhando para o sol? Eu não consegui dormir a noite toda, né? Eu sabia que Deus queria falar comigo e eu não consegui orar essa noite, mas Deus é grande, Deus sabe o propósito dele. Por que eu estou vendo o sol nascendo, né? Então eu já vou deixar aqui para simplificar que é um mínimo solar, 2019. Então eu saio, olho para de outra banda, onde o sol se põe, mas o sol não estava ainda no final. Ele estava indo, como se diz, né, se pondo assim, mas ele estava, tinha um tempo ainda para você observar ali, de uma meia hora para escurecer, né? Para você calcular mais ou menos como é que você visualiza o sol assim, dessa forma.
Então, entre todo esse tempo, eu vi algo vindo da banda do Oriente, ali daquela parte do Oriente Médio, ou da China, aquele lado ali, não sei especificar bem, mas algum lado ali do norte, da Coreia, alguma coisa assim. Eu não sei especificar bem onde fica a localização, tudo. Mas enfim, eu vi vindo de lá, de onde o sol se põe, para você entender melhor. E veio vindo, passou por cima da minha cabeça. De longe parecia algo bem pequeno, mas quando chegou, assim, eu olhei para cima, ele estava à altura de um poste assim de luz que você tem na sua rua, na sua casa, na frente da sua casa, assim, para você entender. E era um drone. Era um drone e ele carregava 3 mísseis ou 3 ogivas nucleares. Mas só eu vi aquilo acontecer. Eu olhei a humanidade inteira, ou minha cidade inteira, meu estado inteiro. Ninguém via. Foi na surdina, ele não fez um ruído. Eu entendi que só eu estava vendo aquilo naquele momento. E Deus estava permitindo que eu visse aquilo. Então, eu fiquei pensando, para onde está indo esse drone levando essas ogivas nucleares ou esses mísseis? Então, esses mísseis ou essas ogivas, elas vieram sentido nosso litoral de Santa Catarina. Eu fiquei pensando, aonde que vão deixar isso ou esconder isso, né? O que está acontecendo? Então, fui levado ao Monte Cristo. É um monte que tem aqui perto de Garuva. Entre Garuva e Joinville tem um monte aqui que a gente chama de Monte Cristo, mas eu nunca subi lá em cima. Então eu fiquei surpreso de que eu estava lá em cima desse Monte Cristo. E o que eu estou fazendo ali, o que eu estava fazendo ali, alguém me levou e o que queria me mostrar, né? O que Deus queria me mostrar, é isso que eu queria saber. Aí de repente, antes, né, eu percebi que existia uma guerra muito, tipo assim, pequena, estava existindo uma guerra no mundo e essa guerra ia chegando no nosso país. E os nossos litorais seriam vítima da guerra, mas eles dariam outra desculpa. Então o que eu vi? Eu vi o sol. Eu fui levado lá à frente do sol. E eu olhei o sol como se ele estivesse com muitos problemas. Ele estava assim com uma sobrecarga muito grande. E eu não sabia explicar aquele som que o sol fazia, porque eu estava muito perto dele. E eu conseguia olhar, observar, conseguia admirar o sol, quão maravilhoso, quão grande ele é. E eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? O que está acontecendo? E eu observava o sol, então eu tinha todo um arbítrio, eu tinha um livre-arbítrio de estar na frente do sol, sair dele. Não quero ver isso aqui, o que vai acontecer? Eu voltei para o Monte Cristo. No Monte Cristo alguém me disse assim, como se fosse uma mensagem telepática, não, você precisa ver, observe bem, que você vai entender na hora certa para você contar. Aí cheguei na frente do sol de novo, contra a minha vontade, eu não queria estar ali. Eu observei que tinha uma cortina na frente do sol. É como se fosse um saco de pano, você coloca no sol e amarra ele assim, né? Impressionante assim, mas era tipo um gelatinoso. Era como se o som que ele fazia era como se 2 placas de alumínio ou chapas de metal, né? Uma batendo na outra, aquele barulho assim horrível que eu não sei explicar. Como se você bate uma chapa de raio-x, alguém já fez essas chapas. Já bateu uma chapa do joelho, da sua coluna, ou do seu braço que quebrou, né? Para o médico verificar. Quando ele pega aquela chapa, ele balança. Esse barulho, só que um barulho trilhões de vezes maior. Então eu estava ouvindo aquilo, estava assustado. Aí de repente, aquela escuridão no sol, era uma escuridão assim, como é que eu posso dizer? Tipo, o brilho dele foi apagado por algum instante, por causa de uma sobrecarga, entenda bem isso. É isso que eu quero chegar. Uma sobrecarga no sol. Aí de repente começou a sair fogo de cima do sol. De cima. Eu olhava, observava fogo em cima do sol. Quando começou a queimar,
E aquele fogo começou a cair na terra, aquela escuridão, aquela coisa gelatinosa em frente do sol caiu sobre a terra. Nesse mesmo instante, nesse mesmo dia, começou-se a guerra. Porque daí eu voltei novamente para o Monte Cristo e uma pessoa gritou para mim assim: Ronaldo, observa São Francisco do Sul, o que está acontecendo lá? Eu olhei, eu vi postes, prédios, eu vi todo tipo de embarcação, eu vi um mar revoltado, eu vi um grande tsunami naquele lugar. Aí, pasme a respeito das algivas e dos mísseis que eu vi muito antes da guerra começar. Lembra? 2019, os drones vindo, um drone vindo com 3 algivas ou 3 mísseis, eu não sei dizer se é algivas ou mísseis, mas vi 3 assim, enormes, assim, quase um meio quilômetro, 1 quilômetro cada um, sei lá, não sei explicar o tamanho. Então aquilo caiu sobre São Francisco do Sul, num exato lugar. E outro detalhe, isso mais de 20 vezes eu vi. Em toda a Baía da Babitonga até Balneário Camboriú, esses 3 mísseis ou 3 algivas foram espalhadas. O alvo principal não é só o mar, a nossa economia. O que existe em São Francisco do Sul, não sabe dizer? Portos. Existem 2 portos. Itajaí existe outros portos. Você sabe o que significa a economia de Santa Catarina numa guerra sendo destruída? Na época eu contei essas coisas para as pessoas, praticamente 99% das pessoas zombaram do que eu estava dizendo. Eu tenho um vídeo já gravado que eu perdi, que logo em sequência eu fiz um vídeo, eu acho que 2 vídeos muito rápido a respeito disso. E como ele foi tão ignorado, tão zombado, digamos, né? Que não existia guerra em 2019, era o mínimo solar, né? Agora o que eu explico para você? Tudo isso vai acontecer quando? No máximo solar. Você parou para pensar que época que estamos a respeito do Sol? O Sol tem tudo a ver com a guerra, o Sol tem tudo a ver com o cumprimento das Escrituras. Preste muita atenção, como as Escrituras vão se cumprir. E o Sol tem tudo a ver com isso. Você ouviu falar de apagão mundial? Então significa que no Brasil também acontecerá. Na nossa cidade, no nosso estado, isso vai ser mundial. Eu não sei exatamente que época será, um dia só no mundo, mas aqui no Brasil Deus revelou que vai ser um dia terrível. Você não terá descarga no seu banheiro, você não terá sua geladeira ligada, você não terá combustível para você abastecer no seu carro. Até me comprometo a dizer para você que seu carro injetado dificilmente funcionará, tá? Mas o seu carrinho carburadinho, seu carrinho antigo poderá funcionar. Mantenha ele cheio, mantenha a sua botija de azeite cheia. Para você que é um bom entendedor, você que é um filho de Deus, você sabe o que eu estou dizendo. Leia a parábola das 10 virgens, leia com muita atenção, e leia das 5 prudentes e as 5 imprudentes. O que aconteceu com as 5 imprudentes? Você leia ela inteira e no final você vai saber o que aconteceu com as imprudentes. Eles pediram comida, pediram alimento para as prudentes. As prudentes não podemos dar a você, que vai nos faltar. Por que será proibido você ajudar aqueles que você avisou? Realmente faltará para você, porque é a mesma coisa que a arca de Noé avisou as pessoas, aí as pessoas não acreditaram, daí, Noé, agora nós acreditamos em você, abra a porta da arca, tá aí, ó, você não vai poder ajudar aquelas pessoas ingratas à mensagem que Deus deu. Tá bom? Simplificando,
aconteceu a guerra aqui no Brasil. Isso veio do lado do pôr do sol. Como hoje você já percebe que a guerra está a um fio, né? Para começar. No mundo inteiro, então Deus está avisando agora. Eu não queria de maneira nenhuma falar a respeito dessas coisas, mas ai de mim se eu não falar. Quando isso acontecer, o que vai acontecer comigo? Né? E a penúltima vez, antepenúltima, porque essa noite eu já sonhei novamente. Eu tive mais de, pelo que eu contei no passado, tinha 20 vezes a mesma visão, só que as visões eu tive de cidade em cidade, né? Eu via as coisas acontecendo, os mísseis menores, que depois a guerra aconteceu, não foi só aquele míssil grande, foi mísseis menores, a guerra não parou ali. A guerra continuou depois dos mísseis. O Brasil foi invadido, meus irmãos, pelo ar e pela terra, foi tomado. Sabe o que é isso? Então se para pensar o que está para acontecer agora. Se protege os seus filhos, avisa os seus amigos, pregue para eles. Eles não vão crer em você, mas você está fazendo a sua parte. Você não é só uma virgem prudente, você é um servo do Altíssimo. A virgem prudente, ela ouve e guarda o seu azeite. E os servos do Altíssimo, eles são aqueles que alertam o atalaia. Não existe mais profeta hoje. Não existem profetas, mas existem atalaias. Quem são os atalaias? Aqueles que avisam as coisas antes que elas aconteçam. Recebem a mensagem e avisam simplesmente isso. Não tem nada de especial no que eu estou fazendo. Deus chama qualquer um e a quem ele escolheu para anunciar o que ele quer fazer. Ok? Eu vou fazer outra parte aqui. Eu mando para vocês ali. Então, aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, às pessoas. O que o Espírito diz às pessoas. Deus não fala em templo de pedra, não. Deus não fala numa casinha abandonada, no meio do mato, a não ser que tenha 2 ou 3 igrejas reunidas no nome dele, 2 ou 3 pessoas, tá bom? Para você entender o que eu quero dizer. Então o Espírito de Deus fala com a gente nas visões. E a nossa tarefa é fazer com que essa mensagem ela chegue até as pessoas certas, né? Aquelas pessoas que realmente vão dar crédito, vão dar ouvido. Então, meus irmãos, simplificando, quando eu tive essas visões, eu tive N vezes, eu perdi todas as minhas contas de quantas vezes eu tive essas visões. Vejo o mar vindo, vejo Joinville devastada pelo mar, essa parte do Jardim de Iriú, Ponte do Trabalhador. Foi a última vez que eu tive uma visão aqui que eu tinha ignorado, ver Joinville embaixo d'água, ouvindo o tsunami, sentido Joinville. Pensei só em São Francisco do Sul para frente, não, toda a Baía da Babitonga. E eu vi Joinville sendo atingido por um tsunami. Meus irmãos, foi um dia muito terrível assim, sabe? Porque quando eu olhava de cima do Monte Cristo, eu olhava São Francisco, mas eu vi que Joinville estava sendo devastado também, mas eu ignorava porque eu moro aqui, eu não queria ver isso, né? Coisas de um ser humano, sempre ser humano. Então, meus irmãos, quando eu vi essa visão olhando, sentido como se viesse lá de Itapuá, o mar de Itapuá vindo, né, na nossa direção. Eu não sei de que lugar vai começar a vir, né? O mar, se vai ser também, vai ter um terremoto envolvido, eu não sei. Mas eu sei que Deus está avisando o pessoal. Não durmam, acorde, fiquem de olhos abertos. Deus está falando conosco. Eu não tenho tido sossego quanto a essa mensagem. Uma das últimas vezes que me chocou a minha alma, o meu espírito ficou turbado, foi quando veio aquele mesmo ser de todas as visões, que me mostra todas as visões. Ele me pegou à força, assim, com muita força, e me levou por 5 mares. Esses lugares vai ser destruído, que eu já especifiquei onde. Até Balneário Camboriú,
que vai ser o menos devastado por momento, porque ele vai chegar da Baía do Babitonga até Balneário Camboriú, lá vai chegar menor o tsunami, mas vai chegar. Meus irmãos, ele me pegava e me lançava por esses mares e dizia: você sabe tudo o que está para acontecer, mas você não avisa. E ele me levou no primeiro, no segundo mar ele falou a mesma coisa: você sabe que isso vai acontecer e você não avisa o povo. Me levou para o terceiro mar e eu desesperado disse: não, eu vou avisar, por favor, eu não quero morrer. Eu achei que seria o meu fim ali, mas era simplesmente para mim temer aquela mensagem, que eu às vezes ficava duvidando também. Tipo, não, isso vai demorar muito tempo, tem muito tempo para mandar essa mensagem. Mas não tem tempo, não tem mais tempo, povo. Não tem mais tempo, meus queridos irmãos, não tem mais tempo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às pessoas, e o que as pessoas de Deus estão falando. Então ele me levou até o último mar e ele não me trouxe de volta, ele me deixou como se fosse algum lugar assim. E eu não sabia nem onde eu estava. Depois eu retornei para o meu corpo, porque a mensagem foi muito forte. Ele não falou mansamente comigo, não. Porque ele já tinha me mostrado mais de 20 vezes, ou sei lá, umas 30 vezes, o mar vindo aqui em Santa Catarina, e eu não fiz nada. Meus queridos, isso foi muito forte para mim. E vocês não imaginam a batalha que eu tenho para gravar isso. O que acontece durante o meu dia e a noite, o cansaço que eu estou tendo, eu nunca tive antes. Eu não sei explicar o que está acontecendo, parece que não é para mim gravar, mas eu preciso não fazer a minha vontade, que a minha vontade é ficar descansando no dia de folga, que é muito raro. Eu trabalho de dia, trabalho de noite, então eu tenho que tirar um tempinho e fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. A gente vem para esse mundo não para trabalhar, comer, dormir, não, a gente vem para trabalhar, para ter nossa vida comum aqui e fazer a nossa missão. E a minha missão é essa, né? Então, meus queridos, eu quero compartilhar, além dessas visões do mar, que vai acontecer muito em breve, está às portas. Eu não digo para você que vai ser amanhã, eu não sei o dia, não foi dado dia nem hora para mim, mas eu tenho uma leve impressão que serão em um verão aqui no nosso país, porque a visão que eu tive foi no verão, parece que foi aqueles dias na mesma estação onde eu estava tendo a visão, a primeira visão. O mínimo solar e o máximo solar, ali termina esse ciclo e acontece todas essas coisas que eu estou falando para vocês. E outra visão que eu tive, que foi um alerta muito forte para mim. Um determinado dia eu trabalhei muito aquele dia e eu não parava de trabalhar, eu suava, trabalhava, suava. Isso quer dizer a tua vida, a minha vida, como eu tenho, como ela é muito puxada, ela é muito trabalhosa, eu não tenho muito tempo, eu não tenho tempo para muita coisa, então significa que eu estava trabalhando muito para conquistar algo que eu ia precisar para além dessas coisas que eu estou falando. Eu sabia que era para isso. Então eu tenho um costume muito grande de segurar ali litros descartáveis, garrafas PET, entende? Eu vou na bica d'água aqui em Minervalte, eu vou ali, encho elas e trago para casa. Eu gosto de beber essa água. Ela não é pura, mas ela é quase isso, né? Essa de torneira aqui não aconselho, mas tudo bem, essa é outra história. Então já tinha escurecido e eu estava correndo, eu tinha feito compra durante o dia, eu tinha ido no mercado, eu tinha no posto de gasolina, mas eu precisava voltar no posto de gasolina, eu precisava fazer outras coisas, comprar umas peças, eu precisava fazer um conserto na moto, muitas coisas eu fiz aquele dia. Mas chegou um determinado momento, eu tinha feito muitas coisas e eu cheguei no posto de gasolina, faltava 1 minuto para meia-noite. Eu nunca mais esqueço disso, 1 minuto para meia-noite. E eu cheguei no posto de gasolina e falei pro frentista: eu tô precisando de gasolina ainda, né? Eu já abasteci meu carro, tô precisando de gasolina reserva para levar, porque a gente vai precisar.
E curiosamente esse posto de gasolina, esse posto Monza, é o posto 24 horas aqui em Joinville. Então significava 1 minuto para meia-noite, significa que fecha meia-noite para o balanço, né? E depois volta lá 15, 20 minutos depois, não sei exatamente quanto tempo, meia hora às vezes, né? Que eles fecham o caixa e reabrem de novo, por ser 24 horas. Então mas faltava 1 minuto para meia-noite, é estranho, né? E ouve-se um grito, né? E o noivo, tal, é uma mensagem também, né? Eu creio. Aí então o rapaz falou pra mim, frentista, senão que não tem nenhum litro aqui sobrando. Passou uma outra pessoa e pediu esses litros, a gente encheu pra ele e ele levou pra casa, encheu de combustível. Aí eu disse assim, eu tenho umas garrafas PETs aqui, tá cheio d'água que eu pego da bica, você tem como eu posso esvaziar, jogar a água fora e pegar o combustível? Eles podem. Eu esvaziei e ele encheu aqueles litros, eu paguei. E eu tava muito cansado, muito de tanto trabalho, assim, para conseguir aquilo, que é um suprimento, é um armamento de caça, de pesca, que eu tava buscando. Eram muitas coisas, assim, sabe? Um navio prudente faz, então vocês estão entendendo, não preciso explicar. E consegui, coloquei os litros de gasolina na minha caixinha de moto e olhei para cima, assim, olhei. Uma lua muito brilhante, assim, muito perto de nós, assim, uma lua muito linda, assim, mas um brilho, assim, que era fora do comum, assim, era, por ela estar mais perto, ela brilhava mais. Aí eu olhei outra lua, logo em cima, mas ela estava com forma de minguante, assim, mas muito longe, aquela era a nossa lua. Eu fiquei pensando, o que essa lua está fazendo tão perto? Eu fiquei pensando, qual é a mensagem de Deus para nós, né? Se preparem porque tem muita coisa para acontecer, meus irmãos. Não durmam, desperta você que dorme. Será que você vai escutar toda essa mensagem e você vai dormir? Ou você vai ouvir? Despreza o mensageiro se você quiser, mas nunca despreza a mensagem. Como esse nosso país aqui, ele é um país de idólatras, né? Esse povo aqui é idólatra, cara. Povo rebelde, de dura serviço, como o próprio Criador falou, né? Lá no Velho Testamento, mas não mudou. As pessoas hoje, eles são servos de homens, né? Que a própria Escritura diz, né? Que os eleitos, somos eleitos, né? Eu acho que os eleitos são poucos, né? Porque as pessoas não se colocam como eleitos do Criador, né? Eles se colocam como eleitores, né? De homens, né? Um torce para a direita, outro para a esquerda. É um povinho covarde, viu? Porque eu me lembrei e o Criador fez, e eu lembrar agora, eu ia encerrar ali, mas eu vou falar agora uma verdade, que tem um irmãozinho meu que eu gosto muito dele, é muito amigo meu, eu gosto muito dele, da família dele, são pessoas especiais, diferentes, é como se fosse da minha família, né? Um abraço para ele, mora em São Francisco, irmão Adriano ali. Eu vou dizer uma coisa para vocês, sabe? Deus me deu essas visões desde 2019, tá? E elas não pararam ainda, porque a sequência delas tem aumentado de mês em mês, porque está muito perto. Somente por esse motivo, está tão perto. E olha como Deus é misericordioso ainda para esse povo se arrepender. Olha como Deus é misericordioso. Presta atenção no que eu vou falar agora também. Todos os lugares onde vai acontecer essas tragédias agora aqui em Santa Catarina são os lugares onde um político andou muito e foi muito adorado aqui em Santa Catarina, desde Baía da Babitonga. Eu lembro quando ele estava aqui no aeroporto, o povo gritava como se fosse um Deus tivesse chegado na terra. Até Balneário Camboriú ele visitou muito essa época, Deus me dava essas visões, e onde esse homem pisou vai ser as maiores tragédias. Que esse povo esqueceu do Altíssimo. Esse povo adora homens. Esse povo é covarde, duro de coração. Onde esse povo adorou esse ídolo? Até foi feito até uma estátua para ele lá, não lembro aonde, nem me interessa, porque eu me indignava, como diz, né? Deus fala para os servos dele lá do Antigo Testamento, os servos dele ficavam indignados com o que acontecia. E aquele povo adorando bezerro de ouro.
aquele povo fazendo ídolos para si, levantando posses e ídolos. Sabe o que vai acontecer onde esse homem pisou aqui? Não precisa ser, ele podia ser outro também. Ele recebeu toda a adoração desse povo, ele não recebeu elogios, ele recebeu adoração. E de nenhuma maneira ele disse assim, adore a Deus, não adore a mim, eu sou só um homem. Não. Ele recebeu toda essa adoração. Essa adoração foi para Satanás, para ele e para Satanás. Porque os reinos desse mundo pertencem a Satanás. Ele dá para quem ele quer. Então quem é um grande nessa terra aqui certamente serve a ele. As escrituras não mentem. Satanás governa esse mundo. Então esse povo adorou muito esse homem, esse ex-presidente. Vocês queiram gostar ou não queiram, onde ele botou os pés dele vai ser as maiores catástrofes. É onde eu vi as catástrofes serem maiores. E esse povo adorou e não se arrependeu. E esse povo, digo mais, ele não vai se arrepender não. Esse povo de dura serviço, ele não serve ao Criador, ele serve ao homem. Ele briga, ele mata o irmão dele, se o irmão dele for da direita ou se o irmão dele for da esquerda. Mas ele não pensa em destruir a cabeça de quem está comandando a direita e a esquerda. Ele não pensa em lutar contra os governantes desse mundo e contra as potestades do ar. Essa é a nossa missão. Não estar junto com algum deles. Vocês entenderam? Ai de ti, povo de Santa Catarina, ai de vocês. E ai de mim se não pregar essa mensagem, se não chegar até vocês. Ai de mim. Eu quero dizer algo aqui que eu abri as escrituras agora. Isaías 30, versos 10. Só quero ler um versículo só, para esmiuçar o que eu estou dizendo aqui também, o que eu disse em outros vídeos aqui anteriores, né? Para completar a mensagem aqui. Eles dizem aos videntes, não tenhais visões, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizemos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões, tipo coisas boas, comichões no ouvido. É isso que esse povo busca, cara. E eu fico indignado com isso. É a parte que eu fico indignado quando eu lembrei de tudo isso. Povo adoradores de homens, fazem estátuas para homens, fazem balfomé para seres humanos adorar lá naquele mesmo lugar. Pessoal, a última mensagem que eu quero deixar de todas essas visões. Eu ficaria aqui no mínimo uns 3 dias falando de cada visão que eu tive aqui. 3 dias para contar todas elas detalhadamente, mas eu acho que é desnecessário. Então, eu falei exatamente mais ou menos o que vai acontecer em cada lugar, porque o Criador assim desejou, tá? Não é minha vontade, mas ele desejou. Então, essa é a mensagem que eu estou falando aqui. Logo após todas essas coisas, esses lugares onde eu falei, de todo o litoral do Brasil, de todo o nosso país, e muitos outros lugares do mundo, do Atlântico todo, ficará embaixo da água. Vocês conhecem aqui Joinville, região aqui, por exemplo? Você conhece as montanhas, as serras, Curitiba aqui, as serras? Quanto está acima do nível do... Logo após todas essas coisas, esses lugares onde eu falei, de todo o litoral do Brasil, de todo o nosso país, e muitos outros lugares do mundo, do Atlântico todo, ficará embaixo da água. Vocês conhecem aqui Joinville, região aqui, por exemplo? Você conhece as montanhas, as serras, Curitiba aqui, as serras? Quanto está acima do nível do mar todas essas serras? Pois então, todos esses lugares eu vi aos pouquinhos o mar subindo. Outro detalhe, eu sonhava com essas coisas, então eu dormia a noite inteira. Quando acordava de manhã, nas visões, várias visões, a mesma coisa. Eu acordava de manhã, apoiava o pé na água. Eu olhava, meu Deus, quando que essa água vai baixar? Aí o Criador olhava e mostrava para mim os montes aqui. E dizia assim, essa água nunca mais vai baixar, ela só vai aumentar.
esse lugar será inabitável. Onde estamos hoje, Joinville e todos os lugares que eu falei, Rio Grande do Sul aqui, todos os litorais do Atlântico aqui ficará abaixo da água. Vocês entenderam? Não será uma água de chuva, não será uma enxurrada que logo baixa a água, mas será tomado pelo mar. Assim, o Criador está dizendo. Temam o Criador, temam a mensagem que o Criador ordena. Que vocês ouçam e guardem no seu coração para que vocês não pequem, para que vocês não errem o alvo. Se vocês sabem o que tem para fazer, façam. Façam de coração, façam por vocês, façam pelos seus filhos. Não despreze a mensagem, despreze o mensageiro. Eu não sou nada, nem quero. Eu nem queria gravar esse vídeo, nenhum vídeo desses aqui. Mas ai de mim se eu não fizer. Hoje existem os canais de internet, ainda estão funcionando exatamente para mensagens assim chegar até os pequeninos, os filhos de Deus, para você preparar você e os seus filhos. Amém, meus queridos? Que a graça